Se você estava no mundo literário nos últimos 2 anos, não tem como você não conhecer esse livro. Sério, ele divide opiniões desde que ele foi lançado, tendo fãs extremamente fanáticos e haters extremamente haters. Não tem meio termo, é ame ou odeie mesmo, e é claro que eu tô falando dele, Assombrando Adeline. Eu li esse livro no Kindle e eu fiquei obcecada por ele, simplesmente apaixonada pelos 8 Middles e fascinada pela mente da Adeline. E tudo isso me fez questionar: por que a gente gosta tanto de histórias que claramente são red flags na vida real? Claramente são situações em que você deve sim chamar a polícia. Por que a gente gosta tanto disso na ficção? E é isso que eu vou trazer nesse vídeo. Uma das principais explicações da psicologia sobre o sucesso dos dark romances na atualidade é justamente a explicação da simulação de ameaça em um espaço seguro. Ou seja, é basicamente a mesma coisa que você assistir um filme de terror ou ir numa montanha russa. Você sabe que você tá seguro, mas ao mesmo tempo você tá experienciando todos os picos de emoções que você sentiria se estivesse realmente em perigo. Então o seu cérebro ele libera adrenalina, dopamina, entre outros hormônios que fazem com que a experiência seja muito real. Mas, ao mesmo tempo, o seu cérebro inconscientemente, ele tem a noção de que ele tá seguro. Você tá na sua cama, de pijama, no máximo tomando um chá, que é o máximo de perigo que você tá correndo, se queimar com o chá. Outro ponto extremamente importante e fascinante é a história do personagem principal moralmente duvidoso, ou que a gente chama de morally grey, que são os personagens mais aclamados da literatura atual. Que são esses personagens que, na vida real, é uma red flag ambulante e você passaria longe. A pessoa apareceria na esquina, você estaria virando a outra para sair de perto dele. Mas, no mundo ficcional, tudo fica mais interessante. Por quê? Porque é essa história da gente se sentir atraído por aquilo que é traumático, por aquilo que tem um passado triste e sombrio, sabe? A gente ama vilões, a gente ama personagens que não são preto no branco, que são personagens complexos e personagens misteriosos. E claro, tudo isso lembrando, o seu cérebro sabe que você tá seguro. Aquilo não é de verdade, aquilo não tá acontecendo, você não tá correndo perigo e você tá bem. Então isso torna tudo muito mais interessante. Mais uma coisa extremamente importante sobre leitura de dark romances é saber separar a realidade da ficção. Por quê? Porque a realidade, a gente sabe que é cheia de regras, é cheia de moralidade, é cheia de coisas certas e erradas. Enquanto na ficção a gente tem a possibilidade de explorar. Você tem a possibilidade de se apaixonar por um personagem que não te faz bem. Por quê? Porque aquilo não é real. Você sabe disso, você deveria saber disso. Uma das coisas mais importantes é você entender que o dark romance, ele é sim uma ótima fonte de entretenimento. É excelente para você passar seu tempo, para você se distrair e para você experimentar coisas novas, mesmo que não tenha saído diretamente do seu quarto. Então os dark romances, eles servem como uma catarse. É uma espécie de fuga da realidade que você pode ter. Então você pega aquele momento em que você tá todo atarefado, cheio de trabalho para fazer da faculdade, cheio de coisa para entregar no serviço, cheio de coisas para fazer dentro de casa, e você pausa e vai para um universo completamente diferente. É como ler uma fantasia, só que um pouquinho mais duvidoso. Se você tá pensando em começar um dark romance, eu não indico Hunting Adeline. Assombrando Adeline é sim meu dark romance favorito. Ele é sim um dark romance que divide muitas opiniões, ele é muito aclamado e muito odiado, mas ele não é para iniciantes. De verdade, ele é muito pesado, ele tem muitos gatilhos e isso é uma coisa muito importante de se ter atenção se você for começar nesse mundo dos dark romances. A página de gatilhos, ou os triggering warning, que é como a gente chama. São as páginas que vêm antes de a gente começar a realmente ler o livro, que falam exatamente o que vai acontecer. E isso é uma das coisas mais importantes no dark romance, tá? Que é justamente o fato de que você, antes de iniciar a leitura, você sabe o que vai ter naquele livro. Então, apesar de terem gatilhos, são gatilhos combinados. É um acordo que você tá fazendo com aqueles personagens de que tudo pode acontecer dentro do que foi combinado. Então você não vai ter uma surpresa tão grande
Se aparecer alguma coisa que pode te deixar magoado, que pode te deixar assustado, que pode te fazer mal de alguma forma, porque você sabia que aquilo ia acontecer, logo o seu corpo ele tá preparado para lidar com aquilo. Mas se você está lendo a página de gatilhos de uma obra e você se depara com alguma coisa que você não vai dar conta, que você olha e fala, não, isso aqui é demais pra mim, isso é too much, eu não vou tentar. Não lê. Porque é muito melhor você não ler e não passar por um momento traumático numa leitura do que você pegar para ler um livro que não é feito para você e tentar ler ele, basicamente. Porque assim você vai estar se forçando a ler uma coisa que você não quer de verdade ler, que você não vai se sentir confortável lendo, e isso não vai fazer bem pra você, além de que isso vai sim atrapalhar, que você poderia ter uma excelente experiência com outros dark romances que são mais apropriados pro seu tipo de literatura. Então, se você tá pensando em começar, tenta, mas vai sabendo exatamente o que esperar e vai com a convicção de que você aguenta aquilo que tá proposto nos avisos de gatilho. E você que lê Dark Romance, que gosta de Dark Romance, deixa aqui embaixo qual é o seu Dark Romance favorito. Você já leu Assombrando Adeline? Se sim, deixa aqui embaixo o que você achou, você gostou, você detestou, achou tudo muito absurdo. O que você achou? Deixa aqui nos comentários que eu adoro ver a opinião de vocês. E é isso, um beijo, tchau!